Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. Antes de você falar sobre NFL, antes de eu falar sobre NFL, quero pedir para você se inscrever no canal e considerar se tornar membro do clube do canal. Tem muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo bacana e planos para todos os bolsos. Quando você vira membro, você ajuda o canal, ajuda o meu trabalho e aí a gente entra numa comunidade, vira uma comunidade com muita coisa legal aqui pra gente falar sobre futebol americano. Mas eu quero começar a falar sobre os jogos desse domingo, mais uma vez um domingão repleto de bons jogos, um domingão de muita NFL, e eu vou começar falando da vitória dos Bears sobre os Jaguars em Londres, 36-16, o Super Bears tá demais, como diriam meus grandes amigos Pedro e Felipe. Melhor jogo do Caleb Williams, tá? Continua a escadinha, continua subindo, continua entregando coisas melhores semana após semana. Então, assim, é para o torcedor dos Bears ficar animado, sim. Vão acontecer erros, como aquela interceptação, mas é um calouro que vem galgando degrau a degrau, vem jogando bem, vem entendendo melhor o que é a NFL, né? Aí a gente vê um DeAndre Swift correndo bem, aí um Cole Kmet aparecendo para o jogo, mas o Keenan Allen também, ou seja, as armas elas vão se integrando e Chicago vai tendo um ataque muito mais sólido, né? O ataque do começo da temporada vai ficando em esquecimento. Do outro lado, um Jacksonville Jaguars que é um time que não existe ofensivamente, o Trevor Lawrence está naufragando com o time e não está fazendo nada para esse naufrágio não acontecer. Acho que ele é o único culpado? Não. Acho que ele é o maior culpado? Também não, mas acho que ele é parte do problema e não tem como desassociar isso, tá? Não tem jogado no nível que se espera que ele jogue, que você espera que seu franchise quarterback jogue, e isso é um problema. O ataque terrestre é nulo, a defesa é fraca, principalmente da linha de defensiva para trás. Na linha defensiva você tem caras como o Armstead, como o Walker, como o Hines Allen, que vão fazer bom trabalho, mas para trás ela é muito ruim. Além de tudo, é um time faltoso, foram 8 faltas na partida. Pode em algum momento ter tentado voltar para a partida, mas a verdade é que o controle dos Bears foi grande, tá? E os Bears são um time melhor hoje do que os Jaguars e venceram com méritos, tá? No melhor jogo do Caleb Williams na NFL. Detalhe, semana passada tinha sido o melhor jogo do Caleb Williams. Então, cada semana ele vem fazendo o seu melhor jogo. Isso é muito importante para um calor. Vamos falar agora dos jogos da tarde. Os Packers venceram os Cardinals por 34-14. Os Packers são bem mais time que os Cardinals. Essa é a realidade. Os Cardinals são um time que, como eu sempre falo, o Jonathan Gannon tira boas coisas de caras que não são tão bons. Mas a real é que esse time não é muito talentoso. E aí não conseguiu correr com a bola, né? Só foi correr um pouco melhor depois que a vaca já tinha desandado. A vaca desandado? Não, a vaca deitado, né? Que a coisa tinha desandado. Então não é um grande time. Além de tudo, fez 13 faltas na partida. Então, quando notou, esse jogo já tinha ido para as cucuias. Jordan Love muito tranquilo, muito distribuindo a bola, encontrando todos os alvos, 4 touchdowns. O Romeo Doubs voltou de suspensão com 2 touchdowns. É bom pegar um banquinho para acordar, né, Romeo Doubs? O Christian Watson aparecendo. Aí você vê o Josh Jacobs e o Emmanuel Wilson conseguindo correr. Então foi um jogo muito tranquilo. Agora, os Packers eles precisam resolver o seu problema de kicker. O Narveson é muito ruim. Tá? É muito ruim e pode custar para esse time em algum momento crucial da temporada. Venceram de forma tranquila, são mais time que os Cardinals, mas a verdade é que os Packers precisam resolver esse problema. O problema dos special teams dos Packers não é novo. Tá? Não é novo, mas o Narveson não tem se mostrado um bom kicker. Para mim não é um kicker seguro. Os Packers deveriam avaliar as opções que tem no mercado, fazer alguns treinos com alguns kickers, porque o Narveson não é um cara que eu colocaria minha mão no fogo por ele, não. Falando agora de Texans 41, Patriots 21, novamente eu vou voltar no discurso dali. Uma diferença muito grande entre os times. Estamos falando de um time que é contender para um time que está na parte de baixo, que vai brigar pelo top 5, 10 do draft, que é os Patriots. Stroud com um jogo bem consistente,
um jogo, tudo bem, teve uma interceptação, mas um jogo tranquilo no geral, né? Conseguiu lidar com a pressão quando ela chegou, encontrou alvos mesmo sem o Nico Collins, encontrou o Stephon Diggs, tudo mais, mas o retorno do Joe Mixon teve grande impacto. O jogo terrestre funcionando muito melhor com o Joe Mixon, tá? Prova que, sim, o problema estava no Ken Akers, o problema estava em quem estava correndo com a bola. Mais de 100 jardas, a defesa dos Patriots também começa a dar uma despencada, uma defesa que tem um pouco de talento, mas já não vem conseguindo performar. E aí eu acho que a grande narrativa desse jogo é a estreia do Drake May, né? O calouro do New England Patriots. E o Drake May foi exatamente o que eu espero de um calouro num time ruim. 3 touchdowns, ou seja, já marcou mais touchdowns no jogo que o Brissett na temporada inteira. 2 interceptações, uma com um passe bem ruim, um fumble sofrido, alguma dificuldade com a pressão, mas algumas boas jogadas, coragem. Dane-se, deixa ele aprender o jogo, tá? Eu duvido que aquele passe para touchdown para o Keyshawn Boutte ou aquelas bolas em profundidade teriam sido lançadas com o Jacob Brissett. Então você pode entender um pouquinho mais o que você tem no seu time quando o seu quarterback dá condição. Ele vai errar, mas o time não está competindo, o time está 1-5. Deixa ganhar casca. Mas uma vitória muito tranquila dos Texans, que são um time bem superior ao New England Patriots. Seguindo agora falando de Colts 20, Titans 17, um jogo pegado que os Colts viraram no último quarto, chegaram no último quarto com déficit, né? Estavam perdendo, colocaram 10 pontos sem resposta. Mais um jogo sem o Jonathan Taylor e sem o Anthony Richardson. O Joe Flacco estava lá, fez o básico, né? Não inventou, e esse é o bom do Joe Flacco, um bom jogo do Josh Downs. Eu gosto muito do jogo do Josh Downs, tá? O Michael Pittman mesmo, no sacrifício, contribuiu com o touchdown. A defesa fez um ótimo trabalho nas terceiras descidas, tá? Fez um ótimo trabalho controlando as terceiras descidas. Tudo bem, você deu um touchdown pro Tony Pollard lá, que ele correu numa terceira para 19, né? Você não pode tomar um touchdown desse, mas no geral fez um trabalho sólido. Os Titans, eles tinham essa vantagem, não souberam finalizar o jogo. Will Levis fez mais um jogo pobre. O Will Levis, para mim, vai caminhando para não ter uma nova oportunidade nos Titans no ano que vem. É muito abaixo do que se espera. Não é só culpa dele, né? Calvin Ridley, por exemplo, alguns outros caras aí que também não vem jogando bem. Mas acabou interceptado no fim, né? E aí selou basicamente a derrota. Mas assim, os Colts sem brilhantismo nenhum, o que também não é um problema quando você não tem o seu quarterback titular. Por mais que a gente saiba que o Anthony Richardson tem as coisas a resolver e não tem o Jonathan Taylor, que é o seu principal jogador de ataque. Tá? Então assim, é uma vitória protocolar? Não, porque o time teve que virar o jogo. Uma vitória sofrida, mas o que importa nesse momento aqui para os Colts é sair com esse W, se manter vivo na competição. Os Titans são uma equipe que pode começar a pensar em 2025, porque nesse ano dificilmente vai a algum lugar. Seguindo com Buccaneers 51, Saints 27. Cara, que jogo maluco. O jogo começou 17-0 para os Bucks. Aí você pensa, pronto, né? Maionese escorreu lá pro Saints. Os Saints viraram para 27-24 no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo desse jeito. E aí o jogo termina 51-27 para os Bucks, com os Bucks tendo quase 600 jardas aéreas. O Baker Mayfield foi o rei do entretenimento. Foram 4 touchdowns e 3 interceptações. Olha que loucura. Mas quem apareceu foi o Sean Tucker. O Sean Tucker com mais de 100 jardas terrestres, também apareceu no jogo aéreo. O Buck Irving fez um bom complemento. E o Chris Godwin está tendo uma grande temporada. Tá? O Chris Godwin voltou a ser o recebedor dos tempos do Tom Brady. Tá? Aquele Chris Godwin, Mike Evans, aquela dupla espetacular. O Chris Godwin está jogando no mais alto nível entre os recebedores da NFL. Tá? Do outro lado, um time que falta profundidade. Chris Olave saiu machucado. A defesa tem algumas peças, mas não tem rotação que chega. E o Spencer Rattler fez também um jogo de calouro. Um bom primeiro tempo, com alguns altos e baixos, né? E aí no segundo tempo controlado pela defesa dos Buccaneers. Não teve um grande suporte do Alvin Kamara, né? A defesa do Saints perdeu muitos tackles no segundo tempo, mas muitos tackles mesmo, muitas jardas após o primeiro contato, seja após recepção ou corrida. Então, assim, é um jogo muito maluco, que parecia que ia ser disputado até o final, mas que os Bucks
mostraram uma maturidade maior, mostraram que tem um elenco melhor, um elenco mais profundo. O Saints, depois das 2 primeiras vitórias, agora eles têm 4 derrotas consecutivas. Não dá para colocar na conta do Rattler, que é apenas um calouro. Seguindo, vamos falar agora de Eagles 20, Browns 16. Olha, a Filadélfia venceu, mas não convenceu. O Nick Sirianni foi provocar torcedores no final do jogo. Que atitude um tanto quanto desequilibrada do treinador, né? Ele que foi vaiado, foi criticado pelos torcedores, e ele foi responder. Eu não acho que seja a melhor atitude de um treinador que há 2 anos atrás esteve no Super Bowl. O Sirianni a gente sabe que ele é passional mesmo e tal, mas ele precisa ter um pouquinho mais de controle nesse momento. O retorno do A.J. Brown foi fundamental para esse time produzir, o Devonta Smith produziu, mas não encanta. É como se fosse um ataque amarrado, um ataque que não consegue mostrar explosão, não consegue mostrar volume o suficiente para você olhar para esse time e dizer assim, não, esse é o Philadelphia Eagles que condiz com o elenco que tem. No lado defensivo achei que foi muito bem, né? Mas o ataque dos Browns é um horror. O Deshaun Watson é horrível. Nesse momento não existe outra palavra para o defini-lo, senão como um jogador horrível. O time converteu a primeira terceira descida das últimas 27 que teve com o Deshaun Watson já no final da partida. 27, as últimas 27, né? Não, obviamente, nesse jogo. Então isso fala muito sobre esse ataque, fala muito sobre o Watson. O único touchdown do time é de um field goal block. Então, assim, os Eagles venceram, mas ainda não é os Eagles que o torcedor quer ver, não é os Eagles que a gente acha que pode ver, porque a gente só cobra de quem pode. Os Eagles têm talento para jogar melhor que isso. Então, talvez o Sirianni precise consertar mais coisas em vez de discutir com o torcedor lá na Filadélfia. Ravens 20... Ravens 20 não, Ravens 30, Commanders 23. Achei que foi um jogo bem duro, tá? Um jogo bem duro mesmo. Acho que os Commanders deram um jogo complicado, mas em que o talento fez a diferença. Baltimore é um time melhor que os Commanders. Ponto. Baltimore Ravens é um time melhor nesse momento e o Baltimore está distribuindo a bola entre seus playmakers. Você vê o Lamar fazendo jogadas com as pernas, mas você vê o Derrick Henry fazendo muitas jogadas com as pernas. Aí você vê o Zay Flowers tendo o melhor jogo da sua carreira. Aí você vê o Mark Andrews aparecendo pro touchdown. Aí você vê o Isaiah Likely aparecendo também. Então é um time que tem conseguido envolver os seus playmakers no jogo, tá? Isso é muito importante. Tem uma cara, tem uma consistência terrestre, mas consegue produzir no jogo aéreo. Isso é fundamental. Do outro lado, acho que o Jayden Daniels fez um bom jogo, talvez não tenha encontrado tanto ritmo, porque a defesa de Baltimore é uma boa defesa, ainda não é a defesa do ano passado, não está nesse nível, mas faltou um suporte terrestre, né? O Brian Robinson fora, o Austin Ekeler não consegue manter um nível, né? A defesa dos Ravens é ótima contra o jogo terrestre, e aí também teve o controle do relógio, o time cansou muito a defesa dos Commanders. Então uma vitória super normal, né? Não é normal, os Commanders não tem que encarar isso como uma super derrota, e os Ravens mostrando cada vez mais consistência, se mostrando uma equipe que realmente lidou bem com aquelas 2 derrotas do começo da temporada, que tem alternativas e venceram mais uma. Vamos falar agora dos jogos do fim da tarde, né? Os jogos que começaram depois do horário das 17, e vamos falar de Chargers 23, Broncos 16, jogo que chegou a estar 23-0 para os Chargers. Os Chargers controlaram bem esse jogo até o último período. O J.K. Dobbins correndo bem, o Justin Herbert trabalhando no play action. Parecia que estava tudo sob controle, uma defesa muito forte, né? Essa defesa dos Chargers é uma defesa muito forte. Mas aí no último quarto, olha, quase que os Chargers chargearam, como diriam o Nobre, né? Quase tiveram uma complicada. Denver ensaiou ali um retorno com um touchdown com Franklin, um com Sutton, mas já era tarde. Bo Nix muito irregular ainda, esse ataque é muito irregular, esse ataque do Denver Broncos. Colocar na conta do calouro seria errado, é um ataque que sofre muito. O Pat Surtain com uma concussão, isso afetou também no lado defensivo da bola. Agora, curioso, no começo do jogo, o Jim Harbaugh teve uma arritmia, foi pro vestiário para ser avaliado pelo corpo médico dos Chargers, porque ele estava com uma arritmia, né? Ele disse que vem lidando com isso, então é um fator aí para ficar atento, né?
não é mais jovem e tal, tem que ficar um pouco atento o Harbaugh com a questão da saúde dele. Mas uma vitória que os Chargers construíram durante 3 quartos, deram mais emoção que o necessário, tudo bem, no final tinha que recuperar um onside kick, né? Mas os Chargers precisam fechar esses jogos e não dar essa chance pro azar numa partida que eles venceram contra os Broncos. Seguindo com Steelers 32, Raiders 13, são 2 times que foram feitos para correr, tá? Um teve mais de 100 jardas do Najee Harris, os Steelers. O outro não conseguiu correr nada de novo, que são os Raiders. E aí você coloca a bola 40 vezes na mão do Aidan O'Connell, sem o Gardner Minshew, sem o Davante Adams, que quer ir embora. Hã? Como é que isso vai terminar bem? Não vai terminar bem. Então os Steelers correram bem com a bola, o TJ Watt segue jogando em altíssimo nível, foram 2 fumbles, né? Recuperou a bola, os Steelers recuperaram. O Justin Fields não fez um grande jogo, mas eu não entendo as pessoas pedirem Russell Wilson. Não é como se o Russell Wilson tivesse jogado bem nos 2 anos dele em Denver, tá? O Russell Wilson foi um fator horroroso em Denver, tá? Então, enquanto o time estiver competitivo, deixa o Justin Fields. Enquanto ele não estiver atrapalhando, deixa o Justin Fields. Do lado dos Raiders, o Max Crosby empurrou o treinador de linebackers. Depois ele disse no Twitter que foi um abraço, um empurrão de amor. Não me pareceu. Eu não gosto dessa moda aí de jogador encostando em treinador. Eu acho que hierarquia é feita para ser cumprida. Vai descontar sua frustração em outro lugar, tá? Mas, assim, uma vitória incontestável dos Steelers. Os Raiders precisam encontrar um quarterback, precisam encontrar um treinador também. Começa a olhar para o Antonio Pierce e dizer, oh, man, não. Então, uma bela vitória do Pittsburgh Steelers. Ainda tivemos nesse horário os Falcons. Deixa eu trocar a ordem aqui, porque eu quero falar depois desse outro jogo. Os Falcons vencendo os Panthers por 38-20. Parece que esse jogo foi uma lavada e não foi. Esse jogo foi para o último quarto com uma posse de vantagem para os Falcons. Mas aí a defesa resolveu aparecer. 2 interceptações para cima do Andy Dalton, né? Uma do AJ Terrell, e o jogo terrestre do Falcons sendo a diferença. Bijan Robinson e Tyler Algier combinaram para mais de 200 jardas. A verdade é que os Falcons sofreram mais do que deveriam para ganhar dos Panthers. O Dave Canales faz um bom trabalho também em tirar alguma coisa desse elenco dos Panthers. O lado defensivo da bola dos Panthers é muito ruim, tá? Quando você fala em nível de talento. Então, assim, você vai ceder 200 jardas terrestres, aí tem o play action com o Kirk e tal, você fica numa situação muito complicada. Aí, quando o seu quarterback acaba cometendo turnovers, né, como foi o Dalton no final, e eu nem vou responsabilizar o Andy Dalton, né, não vou, o Andy Dalton devia levar esse time em algum lugar, por favor, né, não dá para esperar isso, mas essa foi a diferença do jogo. A verdade é que para mim o placar dá a impressão de um domínio dos Falcons que não aconteceu. Para mim, os Falcons deveriam ter vencido esse jogo mais fácil, mas tá lá mais um W, tá lá a vitória por 38-20, tá lá Bijan e Tyler Algier produzindo, e eu acho que esse é o cenário ideal para os Falcons, né? Ter a sua dupla de running backs produzindo, trabalhar muito o play action, trabalhar muito esses passes, com o Kirk atacando com o Drake London, é o melhor cenário para o time. Fechando o segundo horário, os Lions foram a Dallas e aplicaram um sonoro 47-9. Meu Deus do céu. Eu classifiquei assim como uma surra. Trabalhei nesse jogo. Um esculacho. Um domínio total. Pelo ar, pelo chão, na defesa, no ataque, em tudo que é lugar, tá? Já estavam fazendo trick play com o offensive lineman. Já tinham colocado o skipper como wide receiver no final. Foi uma desengasgada daquela derrota da semana 17. Vamos lá. É óbvio que os Cowboys têm desfalques. Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, tudo isso impacta. Os Cowboys tiveram uma campanha boa no começo do jogo que terminou no field goal e uma que terminou numa interceptação com o Brian Branch enganando muito bem o Dak Prescott. Antes de eu falar dos Lions, eu quero falar dos Cowboys. O Dak Prescott é o maior problema? Não é. Ele é o único problema? Não é. Mas ele é parte do problema. Tá? Ele é parte do problema e ele não consegue fazer muita coisa para que o problema seja menor. Mas os Cowboys têm um jogo corrido inexistente, tá? Inexistente. Duro e Zeke não dá, e essa linha não consegue abrir nada. A defesa terrestre é de papel, tá? O time perde tackles adoidado.
A secundária está sendo queimada como não vinha acontecendo. A quantidade de tackles perdidos foi absurdo. A verdade é que Dallas parece um time muito, muito sem rumo, tá? E não dá para você esperar uma guinada assim, porque o Mike McCarthy é o treinador. Agora, do outro lado, a melhor linha ofensiva da NFL, tá? Montgomery jogando demais, Gibbs quando acionado também jogou bem, Sam Brown, Jameson, Laporta, Goff, todo mundo bem. A defesa jogando numa alta intensidade, o Brian Branch fez grandes jogadas, teve 2 interceptações, o Branch foram 2, né? 2 interceptações no jogo, mas é um jogador que jogou em altíssimo nível. O Kirby Joseph estava jogando em alto nível, agora o outro safety jogando muito bem, né? Mas fica o anticlímax daquela lesão do Aidan Hutchinson, né? Ele acabou quebrando a fíbula, foi operado logo imediatamente ali em Dallas. Então, assim, um cara que vinha como favorito a defensor do ano, cara que liderava a liga em sacks e pressões, ele faz o sack e tem essa fratura. Agora fica o ponto, como os Lions vão lidar com isso, né? Se vão conseguir pressionar o quarterback sem o Aidan Hutchinson. E óbvio, eu desejo as melhoras para o Hutchinson, espero que ele volte a jogar futebol americano em alto nível e tudo mais, mas olhando pelo ponto de vista bem prático, vão atrás de algum outro jogador, porque eles não têm um outro grande edge, ou eles vão trabalhar de uma outra forma, como é que vai ser? Isso fica um certo anticlímax, mas o jogo em si foi uma surra. Esse jogo acabou, na primeira posse do segundo quarto, esse jogo, você jogou a pá de cal quando ficou 34-6. Os Cowboys foram humilhados em casa, estão 0-3 em casa e foram humilhados 3 vezes em casa nesse ano. É um cenário dos piores. E fechando o domingão, a vitória dos Cincinnati Bengals, 17-7 sobre os Giants. Os Bengals respiraram, né, conseguem aí colocar o canudinho no canto da boca. Um jogo que não deixa de ser curioso, a gente viu um touchdown longo corrido pelo Joe Burrow, cobertura homem a homem, ele escapa ali, né, faz o scramble, vai embora, um touchdown de mais de 40 jardas, mas um jogo que o ataque dos Bengals dessa vez não engrenou, né, sentiu aí a pressão dessa boa linha defensiva. O Dexter Lawrence joga muito, o Ojulari jogou muito bem, o Brian Burns, o Thibodeau tá fora e ainda assim o time produziu. Eu acho que a secundária dos Giants é uma secundária que vem evoluindo, a defesa como um todo vem evoluindo, claro, ter um front melhor, né, ter esses caras na linha defensiva vem ajudando. Então, assim, os Bengals tiveram esse touchdown, tiveram um touchdown do Chase Brown correndo, mas não foi aquele time que a gente tinha visto no lado ofensivo. Em compensação, no lado defensivo funcionou muito bem. Limitou o jogo terrestre dos Giants, né? O Tyron Tracy não conseguiu nada, o Daniel Jones conseguiu uma outra boa corrida, e aí pelo ar o Daniel Jones precisou lançar 40 bolas. Quando o Daniel Jones lança 40 bolas numa partida, a chance de você vencer esse jogo é muito pequena, tá? Então, assim, Daniel Jones lançando 40 bolas, só tem o Darius Slayton, né? O Malik Neighbors estava fora, lesionado. Então você fica numa situação muito complicada. O Daniel Jones não adianta a gente querer florear e tal, ele pode ter uma ou outra boa semana, mas ele não tem consistência para ser um bom quarterback na NFL, tá? Então os Giants precisam encontrar uma solução para a posição de quarterback, senão eles vão continuar padecendo como estão, anotando 7 pontos, quando ganham é com 20, a defesa segurando o adversário a 12, 15, né? Mas uma vitória que para os Bengals ela é muito melhor do que o desempenho em campo, no lado ofensivo em especial, faz o time respirar, faz o time ter uma nova chance na temporada, apesar de 2-4 ainda ser uma campanha complicada, mas os Giants, mesmo tendo uma campanha similar aos Bengals, eu consigo dizer que é um time que não vai a lugar nenhum. É isso então, minha gente, muito obrigado a todos vocês, valeu e tchau!